Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Psis em Diálogos Impossíveis. O tema de hoje será obesidade nos transtornos de humor e seus tratamentos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Mozart Nascimento, sou médico psiquiatra e gostaria de começar essa discussão pontuando uma coisa muito importante. A obesidade não é falta de força de vontade, não é uma falha de caráter. A obesidade é uma doença crônica, né? É uma doença neurocomportamental, inflamatória e sistêmica, que acarreta no acúmulo excessivo de gordura e é prejudicial em diversos aspectos da saúde. Eu gostaria de pontuar que a obesidade também conta com um agravante que ela acompanha rotineiramente os quadros de transtornos de humor, depressão e transtorno afetivo bipolar nos nossos consultórios. E está envolvida tanto na gênese quanto no tratamento dessas doenças. Como sempre, eu conto com a presença mais especial dos meus convidados, dos meus companheiros de bancada, doutora Francis e doutor César. Muito boa noite. Boa noite. Então, doutor. Eu acho que esse tema que nos congrega é realmente bastante relevante e essa lembrança, Dr. Mozart, sobre a comunicação entre obesidade e transtorno de humor e seu tratamento, eu acho que a gente já chega lá. Eu só quero mencionar antes, né, um dado que é muito conhecido, mas talvez a gente não se dá conta do tamanho disso. Se estima que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com obesidade. Por várias razões, esses números vêm muito mais que duplicando, talvez num ponto de corte para subida a partir de 1990 em diante, de uma maneira muito preocupante. Porque se nós juntarmos sobrepeso e obesidade, dá um número muito significativo de pacientes. E até 2030, metade dos adultos do planeta devem estar com índice de massa corporal elevado. Então, quer dizer, não necessariamente obesos, mas com índice de massa corporal elevado. Esse tema me agrada bastante, não é que ele me agrade, porque eu já começo a conversa dizendo que eu tenho obesidade, num quadro absolutamente comum da doença, com várias perdas de peso no correr da vida, com reganhos. Então, aqui nós estamos tratando uma matéria que me é muito cara, porque eu sei perfeitamente também como paciente, além de médico, o que é viver com a doença. Eu digo portador de obesidade porque entendo perfeitamente, como você disse, que é uma doença crônica, né? É uma doença incurável, uma doença inflamatória, e então se é portador. Nós temos obesos com índice de massa corporal normal, mas eles são portadores de obesidade da mesma maneira, porque é uma doença que acompanha a vida. Então, eu espero ter oportunidade aqui no correr da nossa conversa de falar algumas coisas, inclusive que eu escutei, né? Que se fala muito. Então, é muito frequente, mesmo de endocrinologistas, se dizer você come, eu como por ansiedade. Muito frequente por ansiedade. Eu nunca tive na frente da porta da geladeira uma sensação que ia morrer, eu ia ficar louco, o meu coração nunca disparou, nunca comecei com sudorese, nunca comecei com alteração da frequência respiratória. Portanto, assim, o leigo pode perfeitamente chamar isso de ansiedade. Mas ansiedade para a gente da área psi é uma mistura de comportamentos com sintomas físicos, comportamentos de medo, de preocupação, de antecipação com sintomas físicos. Então, isso eu já acho que é um grande problema, porque eu sempre comentava, mas é curioso, eu não sou ansioso.
Não está batendo. São anos de análise. Né? Mas não é ansiedade. Se come, na verdade, o termo é por compulsividade ou impulsividade. São os comportamentos que, quando a gente começa a fazer, é difícil parar de fazer. Né? Então, eu ainda em outro momento, eu quero ter aqui a oportunidade de falar uma coisa que para mim é muito impactante, é um sintoma muito frequente no quadro das pessoas com problemas de peso, vamos chamar assim, que é o que se chama food noise, o ruído alimentar. Eu quero falar sobre isso porque isso é muito impactante para mim. Você não parar de pensar no que você vai comer, ou quantas calorias que tem, ou aquilo você não vai poder comer, e se você comer, o que você vai ter que fazer de exercício físico. Você está o tempo inteiro pensando em comida, mas eu ainda vou deixar... veja, com o Food Noise a gente está dizendo que inclusive a obesidade tem sintomas cognitivos. Ela tem sintomas na ordem dos pensamentos. Eu sei perfeitamente disso. Então, você pode não estar pensando o que você vai comer, mas você está pensando quantas calorias tem que você não pode comer, e você não comendo, você não vai comer o quê? E vai comer o quê, que é o que você pode? Aquilo é o dia inteiro, o tempo inteiro, e esse ruído alimentar, né, persistente, intrusivo, recorrente, é um sintoma muito importante que os pacientes e eu enfrentamos. Mas talvez a gente possa falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Eu vou comentar aqui, fazer um comentário com a doutora Frances, psicanalista, psicóloga. Né? Já tem alguns anos de clínica, não é, Frances? Sim. Eu colocaria nos seguintes termos. Como que a questão do corpo aparece nas análises, nas sessões, ou na clínica psicanalítica, ou não aparece? Enfim, o que a senhora escuta? Bom, César, primeiro, como você diz, né, tenho aí um longo percurso de 25 anos escutando sujeitos que falam, e falam sim a respeito dessa temática. Né? A dimensão do corpo na clínica, ela é imensurável. Os sujeitos falam dos seus corpos constantemente. Então, eu diria que essa temática, ela chega aos meus ouvidos muito mais do que se pensa. Né? Assim, eu poderia pensar na clínica psicanalítica, quando você traz, que ao longo de uma história, ela ficou um pouco negligenciada nessa dimensão do corpo, de qual era o estatuto do corpo para o sujeito. Psicanalítico, né? Psicanalítico, o sujeito psicanalítico. Mas a gente também sabe, César, que ao longo da história da psicanálise, o Lacan mesmo, ele recoloca esse estatuto do corpo e ele vai, então, enunciar isso, né, em determinado momento aí da obra dele, que o sujeito, o falacer, ele é o corpo. Ou seja, a gente é o nosso corpo. Então, acho que isso recoloca a questão do estatuto do corpo para a psicanálise. E eu diria que durante um tempo ele ficou... Essa é uma temática que ficou meio que na borda. Depois a gente até pode mais conversar mais a respeito disso, de por que eu tenho essa hipótese de que essa temática tenha ficado um pouco na borda. Mas esse é um tema que aparece diariamente no consultório, que é essa insatisfação do sujeito com o próprio corpo. E a gente tem, de saída, vários conceitos psicanalíticos em torno disso, que vai falar que o sujeito ele não tem um corpo completamente localizado, né? Ele tem um corpo que, de saída, ele sente como despedaçado, como um corpo que não é dele, é um corpo que é do outro, e tudo isso vai influenciar, então, depois, numa insatisfação que o sujeito tem com o próprio corpo. Eu acho que isso, a gente dá uma nota de abertura para pensar o estatuto do corpo na clínica e na clínica psicanalítica. Ela é de suma importância. E acho que aqui cabe nós dizermos assim de uma maneira prática que é muito natural que a nossa relação com o que nós vemos no espelho não seja tão linear. Não é? Que haja um certo incômodo, que eu diria que não é totalmente ruim,
entre o que eu vejo no espelho e o que eu acreditaria ver, o que eu gostaria de ver, o que eu idealizaria ver. Isso. Então, aí também tem uma questão com a obesidade, porque o corpo que se vê não é exatamente o corpo da biologia a obesidade é muito mais do que só ganhar peso, né? Então tem um monte de outras coisas no organismo acontecendo. Mas acho que isso pelo menos permite um começo de conversa entre nós. E Dr. Mozart comentou, fez na apresentação alguma coisa que eu acho muito importante. Pessoas que, além da obesidade, têm um transtorno como os transtornos de humor, você pode explicar um pouco melhor a questão das depressões, das bipolaridades? Acho que uma coisa conversa com a outra, não é isso? Com certeza. Então, conceituando, né? Acho que é bom a gente conceituar que esses transtornos de humor, eles vão além de tristeza demais, alegria demais, né? Eles são falhas biológicas no controle e manutenção do humor, sono, iniciativa, vontade. Então, e estão diretamente relacionadas com a produção de energia mitocondrial, assim como os transtornos, assim como a obesidade, né? Então, essa relação, como eu citei anteriormente, é uma via de mão dupla, porque tanto esses quadros podem aumentar o consumo de alimentos, principalmente alimentos hiperpalatáveis, né? Coisas muito saborosas, coisas deliciosas. Tem estudos né? recentes disso, sim. Coisas deliciosas. O que faz a indústria para as coisas serem deliciosas? Eles transformam alimentos palatáveis em hiperpalatáveis. Inclusive, até acho que depois, quando mais pra frente, a gente pode comentar que a indústria está tendo que se reinventar por causa das canetas emagrecedoras, né? Tem mudado, inclusive, as fórmulas alimentares para tornar ainda mais saborosos os alimentos, né? Para burlar tentar escapar desse prejuízo que foram essas canetas. Então, é uma via de mão dupla, porque tanto esses transtornos de humor podem fazer, então, aumentar o desejo e o consumo desses alimentos hipercalóricos, quanto podem diminuir o metabolismo do paciente. Então, e aumentar o cortisol, que predispõe à obesidade, né? Predispõe à obesidade. Então, tanto a obesidade predispõe esses transtornos de humor, quanto os transtornos de humor predispõem essa obesidade. E acaba sendo um ciclo vicioso que é muito prejudicial e precisa ser abordado no tratamento. Várias interleucinas e outras coisas relacionadas a fatores inflamatórios estão relacionados tanto na gênese de um quanto de outro. Perfeito. Essa é a questão. A obesidade é uma doença inflamatória e os transtornos de humor, de certa forma, também, como são muitas doenças inflamatórias na medicina. Perfeito. E faço essa... Aqui eu queria deixar algo em negrito, assim, né? Claro que a gente lembra, quando está falando de transtornos de humor, a gente pensa muito em cérebro, claro. Mas acontecem muitas outras coisas com os portadores de transtorno de humor em outros sistemas que não apenas o cérebro. E isso também acontece com a obesidade, por isso que eu dizia que a obesidade não é apenas ganhar peso. Exatamente. Não é apenas engordar. Então, eu citei um exemplo, por exemplo, de um sintoma cognitivo, um pensar intrusivo, quer dizer, mesmo que eu não queira, quando eu vejo, eu estou pensando naquilo. Eu acho que os tratamentos mais potentes atuais para a obesidade que mostram isso, porque abranda totalmente o ruído alimentar. Na ausência do sintoma, então, torna ele mais claro. A gente descobriu assim, o que era viver, porque como a vida toda ficou pensando no que ia comer, né? E como que ia lidar com o que comeu, a gente pensava que todo mundo pensava a mesma coisa, não é? Quando nós temos alguns tratamentos que refreiam
a preocupação, surgiram muitas publicações sobre esses aspectos cognitivos, mas mais que isso, né, ela é multifatorial, ela é uma doença metabólica, a obesidade, ela é inflamatória, ela é crônica, ela é recidivante, e acompanhada de questões que estão acontecendo dentro dos órgãos, no fígado, nas articulações, nos vasos, um monte delas. Então, a minha ênfase seria colocar dos dois lados. Transtorno de humor não é apenas cerebral, tem coisas acontecendo no coração, tem coisas acontecendo no intestino, tem coisas acontecendo no depósito de gordura, nos órgãos, nos vasos e subcutâneo. Então, o transtorno de humor não é puramente cerebral, ele é uma doença sistêmica e a mesma coisa acontece com a obesidade. Né? Então, o doutor citou esse ruído alimentar. Tem outro sintoma que seria dessa ordem também, que é o aumento da fome, né? Que a própria obesidade acaba acarretando. Então, a obesidade é um tecido glandular, né? A gordura é um tecido glandular. Então, ela produz diversos hormônios que estão relacionados tanto com a inflamação sistêmica, que predispõe a outra doença inflamatória, que seria o transtorno de humor, quanto, como o doutor citou, deposição de gordura nas artérias, enfim, essa inflamação sistêmica. E no cérebro também vai ter um efeito muito importante. Vai fazer uma resistência insulínica, tanto corporal quanto cerebral, e isso acaba causando uma espécie de interferência, uma ferrugem cerebral ali, e impede a pessoa obesa de parar de sentir fome. Né? Sabe, você resgata uma memória que para mim é sensível. Eu me lembro em outros momentos da minha obesidade, porque eu acho que tem que marcar isso também. Tem momentos, como é uma doença crônica e vai atravessar a vida, tem momentos. Nem sempre a gente está tão bem a ponto de estar cuidando de todos os fatores que precisam ser monitorados no estilo de vida para poder atender o que a obesidade obriga. Então, eu acho que isso também faz muito parte. Caiu, levanta. Quer dizer, tem momentos em que nós passamos tantas coisas na vida que não está sendo possível monitorar ingesta calórica ou exercício físico na maneira que a gente desejaria. Mas é um cenário muitas vezes temporário que a gente precisa. Mas eu me lembro de sair de churrascarias como é que chama quando você come rodízio, né? Gente, eu tinha comido muito e eu saía com fome. O que a minha endócrino, algumas mais antigas, dizia, mas não é possível, isso é ansiedade. Como é que quando eu uso uma caneta eu não sinto isso? Né? Então, com orientação médica. Né? Então, e ainda, antes talvez, eu quero fazer um comentário com a doutora Francis, nem sei se vou furar aqui o script ou não, mas também está tudo ótimo a conversa. Tá. Os obesos têm 3 vezes mais chance de terem depressão do que pessoas que não têm obesidade. E é muito mais complexo do que pensar assim, a pessoa ganhou peso, está triste, está deprimido. É muito mais complexo do que isso. Por outro lado, quem tem transtorno de humor pode vir a morrer 10 a 20 anos antes do que quem não tem transtorno de humor. Então, quer dizer, o transtorno do humor encurta a vida para as pessoas que não são da área entenderem. Ele está relacionado com riscos muito outros que não são puramente cerebrais, que produzem... Eu lembro que o transtorno do humor mata por causa cardiocirculatória. O suicídio é a segunda morte, mas o que mata mesmo infarto e AVC. Mas eu quero falar com a... infarto, para o leigo entender o que é cardio... circulatório, é infarto do miocárdio ou derrame, que nem chamam as pessoas que não são da área. Né? Sim. Doutora, pessoas se queixam, quero perder peso,
sei que preciso, o nutricionista me deu lá um plano alimentar, mas eu não consigo. Isso aí acontece ou só comigo? Comigo ouvindo e comigo vivendo. Sim. Não, isso acontece constantemente, diariamente. Isso é o que eu mais escuto né, e acho que é de grande importância esse debate que a gente está tendo, que está me dando também a dimensão, César, dessa parte biológica e da parte mental e psíquica disso tudo. Porque muitas vezes o sujeito chega e traz isso como assim uma incapacidade. Eu falhei, eu não consigo, é só eu que não consigo, todo mundo consegue, é tão fácil perder peso, é tão fácil comer pouco. Sujeitos que chegam nos consultórios falando que foi no nutricionista e não conseguiu fazer o que o nutricionista orientou e ficam culpados, isso é o que mais acontece nos consultórios. E acho que é importante a gente falar disso porque tem uma dimensão entre o que é da ordem do possível, o que é da ordem do biológico, o que é da ordem da pulsão. O que é da ordem das delícias, exatamente, né? Das minhas, como eu chamo, das minhas torturantes delícias, meus cheesecake e outros, que o meu problema é com pãozinho de queijo. Porque eu identifico já que cada obeso ele recai, que nem alcoolismo, ele recai num tipo de... Aquilo ali, eu atravesso tranquilo, nem toco no chocolate, isso não me faz o menor gosto. Me peguei, escorreguei num bolinho, num panetone, mas olha, talvez eu vá conseguir parar algumas dezenas de quilos depois, né? Mas é o que eu repito. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Apesar de não ser apenas força de vontade que trata, por outro lado tem uma realidade muito dura. Se não houver restrição calórica, eu vou traduzir. Se a gente não comer menos, mas não vai perder peso. Não vai. Essa parte é bem matemática, não vai. Né? E aí, por que eu estou lhe fazendo essa provocação? Porque às vezes a pessoa vem no psicanalista e espera uma solução mágica, que é, ou me diga o que é para eu fazer, pois todo mundo já disse, quem que fuma e acha que fumar faz bem para a saúde? Todo mundo já falou para parar de fumar, né? Então, nós temos aí, entende a complexidade? Porque, por um lado, nós sabemos que o comportamento é um pouco mais complexo do que numa primeira olhada, mas a senhora não vai conseguir, me desculpe, mas a senhora não vai conseguir emagrecer ninguém. Porque se a pessoa não comer menos, não adianta ela se debulhar em cima do divã de falar. Não. Porque daí a pessoa fica numa situação que... Né? Eu escutei uma coisa da minha analista, escutei várias, mas eu escutei uma que é exemplar. Numa determinada altura, ela me disse assim, veja, você tem uma questão, ela sabia que eu era da área, você tem uma questão com o seu eu ideal, quer dizer, com o que você vê de você no espelho. Eu ideal está no espelho, é imagem. Você vai me desculpar, ela falou assim, a psicanálise não trabalha com espelho. Nós trabalhamos com palavras. Então, o que ela me disse é o seguinte, você tem que procurar, era o começo dos primeiros similares hormonais que estavam entrando no mercado, e ela teve a dignidade de me dizer, não sei, procure um médico, procure uma nutricionista, procure um cirurgião. Agora, não venha pedir aqui na sessão que eu retifique uma imagem no espelho, porque a psicanálise não trabalha com retificação da imagem no espelho. Eu sei, disse assim, é mesmo, vou voltar para endócrino. Porque claro que na minha vida eu já consultei, faz 50 anos que eu estou consultando endocrinologista, né? Tem uma ótima no tempo presente. Então, porque a pessoa fica procurando uma solução, então não é fácil, tem vezes que eu tenho como, o que eu vou fazer? Daí depois paro. Agora, eu não vou ficar atormentando a pessoa do tratamento psi para um comportamento que só eu vou emitir ou não vou emitir, que né? Nunca ninguém se divorciou deitado no divã, todo mundo foi no cartório. Então, você tem que ir lá tomar atitude. Estou dizendo, nem toda hora vai ser possível tomar essa atitude, mas infelizmente é só você que vai poder fazer isso.
Perfeito, César. E eu diria assim, que essa tua pontuação, ela tem a ver com um percurso de uma análise, o percurso que você tem de entender a psicanálise de um modo que abarca o corpo. Mas o que eu poderia dizer que acontece com alguns psicanalistas nesse sentido? Que eles ficam tomados por uma psicanálise e que negligenciava o corpo, e que negligenciava esse sujeito que está aí no corpo do falacer, como dizia o Lacan. Por quê? Eu mesma fui de uma formação em que se desenhava na faculdade exemplos, por exemplo, que diziam assim: se um sujeito tem um sintoma como um alcoolismo, esse sintoma tem que ser tratado. Primeiro a gente precisa, então, elaborar o conflito. Exatamente. Resolver um conflito psíquico para que o sintoma se dissolva. Perfeito? Freud, 1900. O Freud é magnífico, a gente sabe de quanto ele da magnitude dele. Mas o Freud se virou com o que tinha. Ele elabora esse conceito em 1900. Não tinha medicação, não tinha outras possibilidades de pensar. Então, eu diria que é isso que você está trazendo. É uma psicanálise que tem que ultrapassar a psicanálise de 1900 e veja para poder falar do corpo. Como eu sou grato à minha analista. Porque o que ela me disse? Ela disse, procure um médico. Sim. Procure uma nutricionista. Procure um professor de educação física. Procure um cirurgião. Então, em vez de obstacularizar, não, vai ser aqui na sessão, ela me encaminhou para os devidos canais. Estavam lançando a primeira caneta, e eu disse, eu fui na médica, nem sabia que tinham lançado, fui no endocrinologista, e começava a existir no mercado a primeira substância ainda de uso de injetável diário, a liraglutida, e eu tive aí era o começo, né, disponível. Nossa, eu entendi o que era passar um dia sem pensar em comida e sair da mesa sem fome, porque eu saía com fome e culpado. Pois é, aí entra uma questão que é mais assim, né, que vou também jogar para o Dr. Mozart aí, que a gente pode conversar, que é isso. Essas canetas, né, já que a gente está falando dessa temática e as canetas estão tão aí, né. A gente está chamando caneta porque a gente fala o nome farmacológico adequado. Isso. O nosso querido ouvinte não entende. Agora, quando fala tais das canetas... isso agora virou, inclusive, assim, porque isso aí é tudo com controle médico, né, gente? Não é assim como algumas pessoas estão preconizando aí ou praticando, né? Mas a pergunta é muito válida. O que você poderia ajudar a gente a entender? Principalmente eu, doutor Mozart, que estou nessa área, não tenho esse conhecimento médico e teórico de vocês, então também tenho, porque os sujeitos chegam perguntando a respeito disso nos consultórios, né? Então, faz bem, faz mal, o que você poderia pensar junto com a gente aí? Então, essas canetas, na verdade, elas mimetizam, né? São análogos de hormônios que o nosso próprio intestino produz, né? Então, são análogos de GLP-1. Então, a grosso modo, elas imitam uma coisa que o nosso corpo já faz, só que elas imitam de uma forma maior e melhor, né? Acaba durando um pouquinho mais. Como o doutor comentou, no início só existiam essas de uso diário, né? E, então, além do desconforto de fazer o uso diário, elas não eram ainda tão potentes. Com o passar do tempo foi se aprimorando, daqui a pouco veio uma semanal, veio outra, e hoje a gente tem, né, duas canetas aí que são mais difusamente utilizadas, semanais, que seria o Ozempic e Mounjaro, né? Então, são desses medicamentos que nós estamos falando. Então, eles têm diversos efeitos metabólicos, tá bom? Eles diminuem, por exemplo, o esvaziamento gástrico, então a pessoa fica mais tempo com o que comeu no estômago. É por isso que uns têm colateral demais, assim. Porque se você comer muito, você vai passar mal mesmo. A ideia é essa. Ela educa meio na marra, né? Você pode comer, não é que ela te impede de comer muito, mas... Só que não sobe nem desce. Se você comer muito, você vai ter que arcar com alguns problemas. Então, ela reduz a fome, propriamente dita. Então, aumenta a saciedade. Então, você fica mais tempo saciado. Tem uma coisa que é como se... Nosso cérebro
tem como se fosse uma memória muscular, mas não é uma memória muscular, como se fosse um termostato, que ele tenta sempre voltar para o maior peso que você teve. Sim. Né? Sempre. Sempre Isso tenta. vai ser sempre, que as pessoas entendam. É o setting hipotalâmico, né? Então, É uma cifra. Ele sempre tenta voltar. Porque Uma marca. o nosso corpo, ele tenta... Para ele acha que é vantajoso ter gordura, que ele tá economizando energia, né? Para uma Pra possível viver. escassez. Né? Nosso corpo é meio das cavernas ainda. Então, sempre que você chega a esse peso, ele sempre vai tentar voltar para esse peso máximo que você já atingiu. E ele tem alguns mecanismos de te ajudar a voltar para esse peso máximo, caso você emagreça. Então, quando você emagrece, teu metabolismo começa a diminuir. Quando você emagrece, a tua fome começa a aumentar. E essa caneta, ela retira temporariamente, quando você está em uso, esse setting hipotalâmico. E ele tira. Então, torna mais fácil, faz com que você emagreça. Torna possível, né? O teu corpo para de lutar contra esse emagrecimento. Ele aceita, né? E até por isso que o uso, né, muito, como o doutor bem disse, tem que ser uma coisa acompanhada, tem que ser prescrita, porque é uma medicação, né? E como qualquer medicação, tem contraindicações, tem riscos, tem perigos, e tem maneiras adequadas de usar, e tem tempos adequados de usar. Até porque, para o cérebro se reprogramar, para você ficar livre desse set, demora um tempo, né? Não é... por isso é tão comum o efeito sanfona. O pessoal começa a usar, emagrece bastante, para de usar, volta tudo, né? Então, um acompanhamento médico é fundamental. Mas agora me ocorreu algo aqui, acho que daí para eu lançar para os dois, né? Assim, que é essa questão do peso ou das canetas e até os transtornos de humor, porque tem toda essa mistificação em torno das medicações, que algumas medicações engordam, que fazem com que a pessoa ganhe muito peso. Esse é um grande tema. E acho que esse é um ponto que eu escuto muito no consultório, acho que é bem importante a gente poder Acho que sim, eu vou conversar. deixar o Dr. Mozart começar isso, porque as pessoas com transtorno de humor precisam usar medicações de uma maneira crônica, né? E aí nós teríamos que discutir, além da doença de base delas, que é o transtorno de humor, já favoreceu o ganho de peso? Então a pergunta que eu lanço é, as medicações psiquiátricas, vamos dizer de uma maneira leiga, engordam ou não engordam? Depende. Que você nos diz, Dr. Mozart? Vou dizer que depende, né? Depende. É muito bom pontuar que, independente de medicado ou não, os transtornos de humor, eles propiciam com que a pessoa engorde. Isso né, da mesma forma que transtorno de humor propicia uma série de outras doenças, por exemplo, o hipotiroidismo, que também pode propiciar com que engorde, né? Como o doutor bem disse, aumenta o risco cardiovascular, então aumenta a deposição de gordura abdominal, tem várias coisas que já propiciariam naturalmente, que não precisa do remédio, né? Mas algumas classes, alguns remédios, eles causam ganho de peso, mas não são todos, são alguns. Então existem vários que não causam. Podendo optar por esses que não causam, a gente sempre vai optar pelos que não causam. Agora, se for necessário utilizar algum que cause ganho de peso, ou porque aumenta o apetite, ou porque diminui o metabolismo, ou porque, assim, N fatores, é muito importante que a psiquiatria seja proativa, né? Então, que ela antecipe esse ganho para prevenir, para que previna esse ganho de peso, para que tome medidas para que evitem esse ganho de peso e que acompanhe o paciente como um todo, né? Faça exames laboratoriais, Perfeito. pese, acompanhe o ganho. Aí tem várias provocações, tem várias coisas importantes, né? A primeira que eu me lembraria é, então, o avanço dos tratamentos atuais para obesidade e sobrepeso para nós psiquiatras. Então, eu não estou afirmando que todas as nossas medicações ou para todo mundo elas engordem. Não é o remédio que engorda, porque ninguém ganha peso por remédio. É o seu metabolismo e a ingesta calórica, né? Então, esses tratamentos atuais para obesidade vêm em socorro num momento, então, muito importante da ciência, porque nós podemos somar, levar em conta termos recursos terapêuticos
para aquele paciente que está ganhando peso em função seja do curso da sua doença, seja somado ao tratamento dela, propor alguma coisa efetiva como tratamento, porque durante muito tempo não havia nada saudável que se pudesse propor, né? Agora, veja, eu ainda vou deixar uma provocação, que em algum momento eu quero falar de uma coisa chamada síndrome metabólica, porque ninguém morre porque está gordo. São condições clínicas somadas que a obesidade é um desses fatores, e a gente tem que conversar sobre síndrome metabólica, obesidade e transtorno de humor, porque as coisas têm relação. Mas a frase típica, doutora Francis, quantas vezes deve ter escutado? Usei lítio e engordei. É um exemplo de uma substância usada no tratamento de humor, de enorme potência. Necessariamente, será que foi porque começou lítio ou começou lítio quando estava pior do humor e daí por estar pior do humor ganhou? Como que nós vamos responder essa pergunta? Posso só fazer mais uma provocação? Eu escutei já, iniciei o lítio e ele cortou o efeito do Monjaro. Impossível. Sim, mas desculpe, porque o Monjaro dá uma freada. Sim, mas eu tô dizendo Mas se a pessoa insistir muito, ela come. Ela Sim, consegue. claro, mas imagina o que não tem em torno do lítio. Então, entendem o que eu pontuei? A hora que você começou o lítio, que o médico te aceitou, é bem provavelmente o momento que você estava pior do transtorno do humor. Então, eu não sei se o que ganhou foi o lítio, porque tem muitos pacientes que perdem peso com lítio. Exato. Sabe que tem uma meta-análise recente até. Vamos lá. Então, só para esclarecer, meta-análise é um artigo científico, ele analisa o resultado de vários outros artigos científicos, então ele tem um peso muito importante se for bem feito, né? Claro. E essa meta-análise, ela analisou o ganho de peso, tentou descartar, né, os fatores confundidores, enfim, analisou o ganho de peso provocado pelas medicações e coloca quanto de peso o paciente ganha ao longo de um ano de uso de diversas medicações. O lítio, acho que era 300 gramas, se eu não me engano. Era irrisório. No entanto, na prática, a gente vai encontrar a pessoa que viveu e que ganhou 20 quilos depois que começou o lítio. Mas eu repito, eu não sei se foi o lítio, e não vamos ter como responder, se foi o lítio ou foi a piora. Porque quando você está mais ativado, mesmo que esteja deprimido, quando você está cerebralmente mais ativado por transtorno de humor, essa ativação vai ter que ir para algum lugar. Uns comem, os outros jogam, hipersexo, fumam, bebem, drogas. Tem uma coisa que eles vão chamar de ansiedade. Então essa energia vai ter que ir para algum canto. Outros correm. E outros correm compulsivamente. Então, assim, comer mais e não frear o impulso faz parte do transtorno de humor. E tem um aspecto da alimentação e do excesso alimentar que é muito importante, que precisa ser mencionado, até porque repercute o tratamento da obesidade, tem impacto nisso, que é a mudança do centro de recompensa cerebral que o paciente centraliza ali na comida. Então a comida adquire uma certa característica de uma droga, como se fosse, né? Ele passa, passa a ter prazer por se sentir muito satisfeito, né? Por se alimentar em demasia, por comer comidas hiperpalatáveis, comer muito açúcar. E aquilo se torna, de certa forma, um vício mesmo. Então, da mesma forma como aconteceria com o álcool, para ter a mesma sensação que tinha no início, ele precisa comer mais. E cada vez mais. E isso acaba retroalimentando esse mecanismo, né? E dificulta com que o paciente emagreça. E quando o paciente faz o tratamento, por exemplo, com uma substância anorexígena, ou seja, qualquer uma, né, que tire a fome do paciente e ele para de comer, pode acontecer com que o paciente desenvolva uma certa anedonia. Ele deixe de sentir prazer nas atividades, porque o centro de prazer estava totalmente deslocado para a alimentação. Você tira isso do paciente, o paciente pode inclusive deprimir. Mas é aí que a gente tem um recurso de poder perder um pouco. Quem quer? Eu não vou afirmar que todo mundo que está acima do peso está se detestando. Tem gente que diz que não está se detestando. Mas
você poder retificar a relação com o corpo, porque está com um peso um pouco menor, e desfrutar do seu corpo, aí sim a análise vai contribuir. Quais são as formas pelas quais você... Porque também tira a comida, daí fica com o quê? Exato. Aí você tem o problema... Que sobra, né? Sobra todo o psiquismo. Né? Sobra todo o psiquismo. Agora, eu confesso a vocês, o que mais... Então, a perda de peso é magnífico, acho que os resultados são muito bons para a maioria dos pacientes com os tratamentos atuais, mas a mim, não é... Eu, como paciente, o que me impactou mais não foi a perda do peso, o emagrecimento, a disposição, enfim, tudo. Diminuição do depósito de gordura no fígado, todas as coisas. O que me choca é a redução brutal dos pensamentos intrusivos do food noise. Isso é o que realmente me com essas medicações que os médicos nos receitam, eu fiquei muito impressionado, porque eu tive acesso a uma, como eu disse, a uma vida que eu não entendia como possível. Né? Antes de eu comentar um pouco sobre síndrome metabólica, eu quero fazer um comentário ainda sobre transtorno do humor, porque a gente está fazendo um ping-pong entre as duas condições médicas. Né? Pacientes com transtorno do humor que nunca usaram fármaco, então eles são virgens de tratamento, drug naive, eles nunca usaram psicofármaco, tem índice de massa corporal mais alta, tem mais síndrome metabólica, tem mais resistência insulínica do que não tem humor, do que não tem transtorno do humor. Então não é apenas o fármaco. E mais inflamação. E mais inflamação. E seus familiares também têm, o que mostra que tem um componente inegavelmente genético. Né? Então... eu acho que essas coisas são muito importantes, porque está demonstrado. Isso que as pessoas chamam de força de vontade não é componente de tratamento. Está demonstrado que só a tua disposição não é suficiente para manutenção do peso perdido. Então, não está ao alcance da simples vontade. A gente volta para o começo. Não é falta de vergonha na cara. Tem coisas maiores. Porque ainda recai nas duas doenças uma visão bastante moralista. Exato. Porque depressão também, se você tiver um tanque para lavar de roupa, for passar um produto anti-limo no banheiro, no rejunte, você vai melhorar da depressão. Está faltando tirar um limo do rejunte. É o que muitas pessoas pensam. Né? Então, isso é muito impactante. Antes de eu falar o que é síndrome metabólica, gostaria de comentar se a senhora já escuta repercussões de pessoas que perderam peso e estão tendo que rever o uso do seu corpo, porque no fim as coisas mudam. Constantemente, como eu falei, né, César, desde a primeira questão que a gente trouxe aqui hoje, a questão do corpo ela é muito presente no consultório. E a gente tem várias dimensões. Eu acho que até antes de eu responder a tua questão, até queria só complementar uma coisa que o Dr. Mozart trouxe, que é essa responsabilidade que o profissional, tanto psiquiatra, psicólogo, psicanalista, nutricionista, endócrino, tem nesse sentido com o corpo. Eu já escutei no consultório, por exemplo, sujeitos que me trouxeram assim, que fizeram uso de uma medicação e aumentou o peso, não estou dizendo que foi por conta da medicação, não, mas teve um aumento de peso e que foram até o psiquiatra, e o psiquiatra falou, olha, primeiro vamos cuidar da tua cabeça, depois do teu corpo. Como se fossem duas coisas diferentes. Exatamente, como se fossem duas coisas distintas e como se o peso não influenciasse em toda a construção. Porque o obeso deprime muito mais também. Exato. Então, não tem mais como a gente separar corpo de psíquico. Não tem. Então, acho que quando você traz isso, eu escuto constantemente pessoas que estão tendo que se virar aí com essa pulsão oral para poder viver. Agora, advogado do diabo,
A pessoa tem uma condição médica, obesidade, eventualmente também tem transtorno do humor. Então ela vai precisar de um fármaco. Nos nossos tempos, a senhora ainda tem colegas, sejam psicólogos, sejam psicanalistas, que tendem a pensar que o psicofármaco era melhor ficar sem, e daí, mesmo que isso não seja expresso, e às vezes é falado para o paciente, para que você precisa desse tipo de bengala? Né? É que nem meu óculos, é uma bengala, eu não sei por que eu preciso dele para conseguir não cair na rua, eu podia andar sem bengala. Né? Então, tem profissionais que... Porque a pessoa já não está aderindo, não quer tomar um remédio, não quer... fazer uma psicoeducação que é portadora de uma doença, e ainda um profissional desavisado ainda existe ou já extinguiu com o fim do terraplanismo? César, infelizmente, né, tenho que te dizer que ainda existe muito mais do que eu gostaria de ouvir por aí. Né? Existem muitos colegas renomados que defendem que, né, a psicanálise se dá diante de uma não medicalização. Depois vai dando uns problemas aí até na ordem internacional, a gente vai acompanhando os debates na mídia ampla, né? De tentarem restringir e às vezes o psicanalista não faz a pergunta que ele faz para toda pessoa que fala para ele: qual é a tua responsabilidade na desordem do mundo que você denuncia? Quer dizer, o que você como psicanalista fez para estarem te enxovalhando em tudo que é canal aberto e dizendo que a psicanálise é pseudociência e coisas do gênero. Qual é, né, então a pergunta acho que é válida, é uma pergunta ética. Qual é a parte que te corresponde nessa desordem do mundo que você denuncia? Né? Se é um princípio que rege a psicanálise, essa pergunta também os colegas podem fazer, se quiserem, em direção a si mesmo. Pergunta para vocês, gente. Eu já te passo a palavra. Algum paciente já chegou no consultório de vocês dizendo: doutor, eu estou preocupado porque estou com síndrome metabólica? Não. Alguém falou isso? Não, né? Pois é, mas isso aí que mata. Vamos seguir. Não, só aproveitando esse assunto, essa semana uma paciente minha falou assim: ainda bem que eu não escutei minha analista, eu tô super bem. Como assim não escutou? Ela falou que eu não devia começar, eu não devia ir no médico, não devia tomar remédio. Eu falei: e ela te falou o que agora que você melhorou? Ela falou: não precisava. São tempos difíceis. Não, e eu volto só para retomar, César, e para recolocar a questão. Gente, o Freud trabalhou essa visão, essa concepção, essa abordagem de sintoma em 1900. Não existiam medicações. O Freud seria o primeiro hoje que teria usado, iria usar qualquer medicação, porque em 1900 a gente não tinha. Então ele se virou como pôde e ele fez uma coisa magnífica. Agora, 1900. Evidentemente. Pouquitinho era cocaína. Evidentemente. Mas eu volto à minha própria pergunta, porque, veja, ninguém, nem eu na condição de obeso fico tão preocupado. A gente está preocupado que ganhou peso. Mas o médico vai pensar numa condição que se chama síndrome metabólica, que eu vou falar para o leigo. Assim, o que é? Eu até fiz umas anotações aqui para não esquecer nada na hora do nervoso. Aumento da circunferência abdominal. Teu médico, teu endocrinologista, teu psiquiatra. Aliás, os psiquiatras tinham que pedir mais avaliação de função metabólica. A gente também tem que ver se não está comendo bola nisso, porque se o transtorno de humor faz alteração metabólica, se o psiquiatra já monitora função metabólica sistematicamente na rotina. Então, aumento da circunferência abdominal, triglicerídeo aumentado acima de 150, vamos dizer, o tal do colesterol bom menor que 40, mais pressão alta, hipertensão arterial, e não exatamente o problema é a glicemia, mas a gente chama que o problema é a resistência insulínica que pode estar envolvida por trás de um quadro de açúcar no sangue mais elevado, e isso a gente monitora com hemoglobina glicada, né, que deve estar menor do que 5,4. Se você reúne aumento da circunferência abdominal, triglicerídeo elevado, colesterol bom, baixo, pressão alta, pré-diabetes, você configura a tal da síndrome metabólica.
E né? IMC também, né? Veja, eu não falei de propósito do índice de massa corporal, porque a síndrome metabólica, a rigor, se preocupa mais com a circunferência abdominal, né? do que a cifra do índice de massa corporal, né? Por isso que a preocupação é muito maior do que só ter ganhado peso, né? Que pondera o índice de massa corporal. Importante onde ganhou, né? E, por fora, onde a gente está incomodado, no fim é o de menos, porque o problema é essa gordura depositada visceral, nos vasos, em todos os órgãos, no fígado. E o que vai acontecer com quem tem síndrome metabólica? O senhor me ajuda a lembrar. Aumenta o risco do tal infarto de derrame, aumenta o risco de desenvolver diabetes plena, né? Eu vou depositar gordura no fígado, mesmo em grau leve. Os hepatologistas dizem hoje que tem que avaliar como é que é a natureza dessa esteatose, dessa gordura no fígado, mesmo quando ela é grau 1, porque já pode estar havendo inflamação no tecido hepático e fibrose, que é caminho para cirrose, para hepatite cirrose, né? Uhum. Eu vou dormir mal, vou ter apneia do sono. Nisso eu já vou piorar completamente de depressão. E eu me exponho a muito mais risco de déficit cognitivo, vascular, no ganho de idade. Então, veja, apesar de ninguém nos procurar dizendo estou preocupado porque eu estou com síndrome metabólica, o médico está preocupado com isso, né? E são parâmetros que nós temos que avaliar. Pessoas que estão com dislipidemia, ou seja, que estão com o seu perfil de colesteróis não regulados, respondem pior aos tratamentos para depressão. Então as coisas são muito mais complexas. Sim. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, César, em quantas questões tem em torno dessa temática e questões que estão aí comprovadas que influenciam e é inevitável as pesquisas, enfim. E ainda assim as pessoas comem. Né? Acho que isso também é um ponto importante para pensar o que acontece aí também, né? Que a pessoa não basta saber de tudo isso, não é um saber teórico, mas também tem algo que eu acho que ultrapassa, que daí vem bem aí na minha temática, que é a pulsão. Acho que... E é um tratamento que obriga várias mudanças e no fim mudar hábitos de vida ninguém quer. Todo Isso. mundo quer uma solução pronta. Isso. Né? Agora, continuar com aquele impacto das delícias, das torturantes delícias, e manter uma certa saúde e longevidade não vai ser possível. Mas, por muito tempo, os psicanalistas falavam de oralidade, quer dizer que o componente pulsional, oral, que a senhora está comentando, quer dizer, as delícias que passam pela boca, seriam desde muito pequenos, a primeira preocupação que os adultos em nossa volta tiveram é se ele estava comendo ou não estava comendo. Isso. Como se fosse resolver a vida, né? Então isso fica muito primitivo. Né? Exato. Só que eu tenho uma impressão, vou escutar a senhora sobre isso. A oralidade é a comida ou a comida é o que entope a oralidade? Porque será que a oralidade não é a fome? O poder ter um pouco de fome, porque comer, e a gente quer comer até tirar assim já por cima, já ir tirando um pouco de comida. Né? Será que isso não é uma tentativa de complicar a realização da pulsão? Quer dizer, suportar um pouco de fome, que não é então o fim do mundo, nossa mãe não vai morrer de desgosto porque nós não estamos comendo tanto? César, perfeito. Eu acho que é uma questão, né, que a gente pode remeter também lá aos primórdios do Freud. O Freud vai dizer, não sei se me lembro bem aonde, mas ele vai dizer que ele levantou aí uma temática, o primeiro trauma seria o nascimento. O bebê, ele sai de uma homeostase. Tá com a vida ganha, não tem que nem respirar oxigênio. Exatamente, nada. Aí ele sai e encontra com o real, com a realidade. É puro desconforto, é puro desprazer, é uma vivência de um horror. Então, o primeiro contato com um pouco de prazer que aquele bebê tem é pela boca.
Então, aqui na boca vai ficar marcado uma satisfação que não tem mais como encontrar a posteriori. É isso que o Freud vai dizer. Então, primeiro de saída, a gente tem isso. A gente tem um sujeito que é marcado pelo primeiro prazer na boca. É a boca que marca aonde se dá o primeiro prazer. É a boca que marca o primeiro prazer e a gente está equivocado de pronto, porque o que a gente perdeu mesmo foi a placenta. Né? Porque a placenta garantia a gente não precisar comer, não precisava respirar, não passava frio, nada. Então, Exato. a hora que cortaram o cordão umbilical, ali que foi o Já nosso foi. problema. Ali que foi o nosso problema. Mas o problema também é depois quando dá a primeira mamada, que daí ali Sim. vem a solução. Sim, Parece que ali porque tá tudo a resolvido. primeira mamada vem com um portador. Né? Exato. Eles não colocam uma quantia de proteína na tua boca, de ferro, de cálcio, pronto. não sei o quê. Vem uma pessoinha que vai se tornar progressivamente mais importante na tua vida. E aí Jesus é Genésio. Porque Aí se vai. você está pedindo a comida ou a pessoinha, nós não vamos chegar nunca na possibilidade de responder isso. Mas, como você disse também, a oralidade não é fome, não é vontade, não é necessidade. Essa oralidade, ela é uma excitação interna. E ela quer se satisfazer. E esse é o problema. O quanto ela pede para satisfazer e o quanto ela vai se satisfazer, nunca é. A pulsão, um né, ela é um déficit aí. comichão, né, para o leigo entender. É um comichão, né? É É alguma uma coisa fica- que vai acumulando e quer descarregar. Exatamente, ela quer se satisfazer, não importa o que, ela quer se satisfazer. Mas esse é o ponto. O ponto é que ela nunca vai se satisfazer. Então é isso que você estava falando. Se a pessoa não entender que ela vai ter que ficar um pouco sem satisfação, ela vai ter que dizer um não, Ela não vai ter que dizer um não. ela A não senhora vai falou. Agora foi falado é preciso declinar. Quer mais? Não, obrigado, estou satisfeito. Exatamente. É necessário. Né? Agora, ainda o nosso tempo já vai chegando perto do fim. Eu quero jogar uma coisa. E a pessoa que está muito acima do peso, não quer mais ir nas festas nem nada, porque não está cabendo em roupa. E, na verdade, isso aí está acontecendo porque tem uma coisa chamada o olhar do outro. Né? Então, tem eu me olhando no espelho, mas também tem eu sendo visto pelo outro, e como eu imagino, porque às vezes não estou nem olhando que eu não estou cabendo na roupa. Né? Mas tem um impacto o olhar do outro, não tem? Tem, né? A gente é constituído pelo olhar do outro, pelo que o outro fala. Eu estava lembrando aqui, quando o meu filho nasceu, minha mãe disse assim, nossa, olha como a unha dele é parecida com a tua. Como não é? Mas então, essa fala do outro, da unha, do corpo, já vai constituindo o eu. E esse eu, ele vai ficando muito à mercê do outro. Então é complicado quando está muito ligado a essa questão do peso, é o olhar do outro que vai determinar como é que eu tô. E é um olhar danado, porque quando você tá gordo, nossa, você viu como é que ele tá? Quando você tá mal, então veja que o olhar do outro é inclemente. Nossa, mas você tá ficando doente. Então, quer dizer, nós temos que nos aproximar disso, que aparentemente esse tal desse outro, a gente nunca consegue atender totalmente. Não é, será que é melhor desistir um pouco de dar tanta satisfação, né? Tanta consistência. Consistência é a palavra técnica. Consistência para esse outro, porque nunca tá bom, exatamente. Veja quanta coisa que a psicanálise poderia falar com a medicina, né? Porque é uma disciplina que trata essencialmente dessa questão do lugar do outro, do olhar do outro, mas você não vai acertar, não vai acertar. E você incorpora esse olhar, então, de certa forma, o teu olhar para o espelho, problemático, ele vai precisar ser um pouco retificado, porque você incorpora o olhar do outro e assume como teu. Né? Você assume isso como teu. E como aparentemente o espelho não vai mentir e mente, né? A gente vê quantos... Existe alteração dismorfofóbica corporal, em medicina se sabe, o espelho mente ou não mente, Dr. Mozart? A própria percepção, ali, a visão que o paciente tem de si, ela é multifatorial, né? Então, se ele vai se ver bem, se ele vai se ver mal, se ele vai se ver feio, se ele vai se ver bonito, depende, vai muito além da realidade, né?
quem é que sabe se está tendo uma imagem verdadeira de si mesmo? Né? Se a gente for para o extremo, for pegar pacientes que têm um dismorfismo corporal grave, como o caso de pacientes que têm anorexia, por exemplo, que estão pesando 30 quilos, né? Um adulto de 30 quilos estão vendo um monstro, uma pessoa obesa, gigantesca, né? Pessoas que fazem diversas cirurgias plásticas no nariz, na orelha, e não param, e fazem. Então, elas não estão se vendo de verdade, né? Porque o problema acaba que não é o espelho. Acho que você falou uma coisa muito para a gente caminhar assim para o encerramento. Não sei se mais alguém gostaria de comentar algo, mas você deixou escapar uma coisa muito importante. Tem uma parte que é eu me olhar e me ver no espelho, e tem a outra parte, você gosta de você mesmo, você se estima, você tem um amor por si, porque também prejudica. E nós estamos falando da mesma coisa. Então, talvez o que faça efetivamente alguém conseguir dizer não para a bandejinha que está passando é um amor por si. Exatamente, é o amor por si. Porque tudo que a gente precisa de razões, são de razões. Né? E é a única saída, eu diria, César, porque de 10 pessoas, 9 não estão satisfeitas com o que vê, com o peso que tem. Então, é o amor por si que pode ser um alento. Então, o pessoal que está apostando muito que assim vai perder peso para ficar bonito, para ser visto pelo outro, talvez esteja entrando por uma furada, né? Sim. Que a razão mesmo é por amor de si, é por amor por si. Que nós fazemos isso. Não é para alguém nos ver, para a gente ficar bonito na festa, que às vezes não tem ninguém nem olhando, e a gente está com isso na cabeça, não é? Sim. Bom, o tempo passou rápido, muito, não é? Agradecemos aos nossos ouvintes e nos encontraremos em breve. Boa noite. Só fazendo um lembrete, agora, acho que é conveniente até com o assunto, a Casa Nina agora tem um médico. A Casa Nina tem um médico que trabalha com hábitos de vida e emagrecimento. A Casa Nina, sim, o Dr. Vitor da Casa Nina, nós o recomendamos. Então agora temos mais um profissional para nos auxiliar. Quem sabe em algum momento ele esteja conosco. Né? É isso mesmo. Muito bem. Então, boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite.